Bom, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Estava morrendo de saudade de vocês, né? Faz tempo que a gente não tem uma aulinha juntos, faz tempo que a gente não conversa, e hoje nós vamos ter uma super aula. Para começar essa aula, né, eu gostaria aqui de fazer uma propaganda de uma super apostila que eu fiz, tá? Redação inteligente para o Enem, passo a passo, você que está estudando aí em casa, muito legal, é uma apostila autodidática, né, para você aprender o passo a passo do Enem, para você que tem dificuldade, quem quiser adquirir, é só entrar lá no nosso site, redaçãointeligente.com.br, vai ver lá todos os pacotes que nós temos a respeito disso daqui, tá? Dessa apostila. Bem, hoje eu estava, né, pensando, né, o que eu vou trabalhar de tema, que eu vou trabalhar de tema. E aí eu entrando, entra em página, sai de página, entra em página, sai de página. Aí eu vi, entrei no google.com, né? E aí tinha uma mensagem assim no Google: cuide da sua saúde mental. Devido a esse processo de pandemia que a gente está sofrendo, né? Todo mundo recluso dentro de casa, a gente acaba muitas vezes por ficar inserido num processo que nós não nascemos para isso, né? Nós não nascemos para vivermos isolados, nós não nascemos para estarmos reclusos, e isso tem afetado muitas pessoas, né? Nós, professores, principalmente, nós temos sofrido muito com essa reclusão, né? De ficar o dia inteiro sentado na frente do computador, dor de cabeça, muito estresse, ficou o dia inteiro assistindo aula, dando aula, né? Então, para nós, está sendo, assim, uma estafa, uma coisa, assim, muito além do normal, né? E aí eu pensei, poxa, nada mais atual, né, do que esse tema, doenças mentais dos jovens brasileiros. Na verdade, eu vou mudar esse tema, não dos jovens, né? Vou colocar doenças mentais dos brasileiros em tempos de pandemia, né? E aí, pensando nisso, nesse tempo, doenças mentais dos brasileiros em tempos de pandemia, né? A gente pode pensar em muitas coisas, né? É um tema super atual, é um tema que pode ser pedido em vestibular, é um tema que pode ser pedido em concurso, é um tema que pode ser pedido no Enem, né? Afinal de contas, é algo que está mexendo com toda a estrutura de toda a população, e a gente não sabe até quando que nós vamos ficar nisso, né? Não temos respostas para nada, tudo que a gente ouve é fica em casa, fica em casa, fica em casa, né? E esse fica em casa está nos deixando louca, né? Hoje mesmo uma amiga, ela falou para mim, ela ficou em casa literalmente até ontem, literalmente sem botar o pé na rua, gente, sem botar o pé na rua, fazendo tudo, comprando as coisas, tudo pelo sabe, delivery, fazendo compra pelo celular, tudo sem botar o pé na rua. Aí ontem ela mandou um WhatsApp, hoje ela mandou um WhatsApp para mim e falou: amiga, eu não aguento mais ficar em casa, né? E aí ela falou assim: agora eu quero caminhar, eu não aguento mais ficar em casa. E aí eu falei: então vamos caminhar. Aí a gente estava até combinando de caminhar, mas eu vou de manhã, e eu não posso de manhã, que de manhã eu tenho aulas, né? Mas ela ficou esse tempo todo dentro de casa, né? Então ela falou: eu não aguento mais ficar dentro de casa, né? Então chega uma hora que a gente realmente surta, né? Surta, assim, se não surta de um jeito, surta de outro, né? A gente vai ficando nervoso, a gente vai ficando sem paciência com as pessoas que estão à nossa volta, sem paciência com a nossa família, né? Quem tem filho com filho, quem tem irmãos com os irmãos, com os pais, porque a gente sempre está no mesmo ambiente, a gente não pode sair para lado nenhum, a gente não tem mais os lugares que a gente ia, não pode, está tudo fechado, né? Não sei aí, mas aqui em Três Corações, pelo menos, abriu o comércio, agora dia 30 vai fechar de novo, né? Porque nós estamos com mais de 120 casos, cada dia aumenta 10, 15, né, 20, e aí vai fechar de novo agora dia 30. Então,
E aí a gente fica, poxa, né? Então vamos aproveitar esses dias que o comércio está aberto, né, galera? Você vai no centro, o centro está cheio de gente, né? Ninguém aguenta mais ficar em casa. Enfim, embora haja necessidade, por um lado, né, a gente entende que às vezes não, só se combate isso por meio do isolamento, mas é um isolamento que está causando danos mentais a toda a população, mas por outro lado também a gente entende a questão econômica, né? E é necessário que as coisas estejam funcionando para um país andar. Então, são dois lados que a gente precisa entender e compreender. E muita gente fica, mas a saúde em primeiro lugar. Realmente, a saúde em primeiro lugar, né? Eu acho que quando a gente tem saúde, a gente encontra força para, de repente, se eu falir, eu abrir de novo, né? Mas existem pessoas que estão suicidando, eles estão perdendo tudo, eles estão perdendo, inclusive, a saúde mental para ver que lá na frente eu vou ter uma luz no fim do túnel e eu vou sair dessa, né? Nós estamos com uma onda de suicídio aí nunca antes vista, devido a essa questão de pandemia, tanto a questão do isolamento, quanto a questão econômica, né? Pessoas perdendo tudo, pessoas que não têm recursos financeiros, outras pessoas se aproveitando de poucos recursos que o governo está dando para fazer chantagem com o governo, no sentido de pensar, ó, eu não preciso, eu vou deixar esses 600 reais, vamos dizer, para quem precisa. A pessoa vai lá, pega, faz um churrasco, né? Então, hipocrisia atrás de hipocrisia, né, gente? Assim, são muitos vieses, são muitas coisas que a gente poderia destacar aqui em tempos de pandemia, né? Assim, pessoas que estão levando a sério, pessoas que não estão levando a sério, pessoas que estão surtando, pessoas que estão brincando, pessoas que estão achando que isso é uma piada, pessoas que acham que isso é culpa do PT, pessoas que acham que isso é culpa do Bolsonaro, pessoas que, enfim, né, existem todos os tipos de pessoas que estão inseridas nesse contexto. Não cabe a nós, não é nosso momento aqui julgar, isso é culpa de quem? O nosso momento aqui agora é dizer respeito à saúde mental das pessoas de nós, pessoas comuns, que estamos envolvidos nesse processo. E como está a nossa saúde mental? E pensando nessa temática, vou escrever aqui para a gente desenvolver juntos. Vou colocar aqui, doenças mentais dos brasileiros em tempos de pandemia. Deixa eu subir aqui, para vocês enxergarem. Isso. Então, doenças mentais dos brasileiros em tempos de pandemia. Primeira coisa que eu tenho que pensar, né, frente a esse tema, é o meu posicionamento, né? Então, é a minha tese. Dado um tema, qualquer tema que for, a gente pensa na nossa tese, né? Então, eu pergunto para o tema: tem havido problema em referente ao tema? Sim ou não? Né? A nossa resposta é sim, não tem nem como eu ser contra o tema, né? Eu tenho que ser favorável a ele. Então, eu vou dizer, sim, as pessoas realmente têm ficado doentes, têm ficado estressadas, têm ficado neuróticas com essa questão do isolamento. É só que eu não vou escrever isso dessa maneira informal, né? Eu vou fazer com que a minha tese seja uma tese mais elegante, né? Então, eu vou dizer que cada vez mais o cidadão encontra-se mentalmente
abalado devido ao processo de reclusão. Então, coloquei aqui agora minha tese, né? Cada vez mais, o cidadão encontra-se mentalmente abalado devido ao processo de reclusão. Ah, eu vou até pegar uma caneta aqui, eu vou anotar, porque eu não escrevi isso, não anotei isso, eu vou precisar dessa anotação. A gente fazer depois a nossa introdução, né? E vamos pensar, né? Por que cada vez mais o cidadão encontra-se mentalmente abalado? Estou anotando aqui para eu não perder. Então, vamos pensar, né? Por que eu disse na minha tese que cada vez mais o cidadão encontra-se mentalmente abalado devido ao processo de reclusão? Por que isso acontece? Por que nós estamos sofrendo mentalmente? O que vocês acham? Quais seriam os argumentos que nós desenvolveríamos a respeito dessa tese, para justificar a minha tese? O que vocês pensam? Hein, gente? Ficar preso dentro de casa. Isso eu já coloquei aqui, que é devido ao processo de reclusão, né? Mas eu quero dizer, sim, por que a gente se sente mentalmente abalado estando recluso? É verdade? Solidão, professora? Pode ser um? Solidão? Muito bem. Nós vamos entender que, na verdade, o homem, carência, né? O homem não foi feito para viver só, né? O homem é um ser sociável, né? Já dizia Sócrates, desculpa, Aristóteles, que o homem é um ser político. O que é um ser político? É um ser que vive em sociedade, né? Então, eu colocaria como meu primeiro desenvolvimento, no caso aqui, meu D1, e o homem é um ser sociável, né? Ele não foi feito para viver só. Então, o homem é um ser sociável. Esse seria, no caso, vou abaixar aqui para vocês verem, né? O meu D1. E o que colocaria no D2? O homem é um ser sociável, eu colocaria no D1, né? Sabe o que eu poderia fazer? Poderia fazer um argumento de causa e consequência. Olha, a causa é que o homem é um ser sociável, né? E a consequência disso diz respeito aos processos de doenças mentais, né? Poderia colocar assim também. Quem não quiser fazer como argumento de causa e consequência, pode fazer com outras estratégias argumentativas, tá? O homem é um ser sociável, D1, o que a gente pode colocar no D2? O que vocês me sugerem? Boa noite a galera que está chegando aí, Caio, Ellen. Hein, gente?
Não? Posso fazer aqui, então? Vamos lá. Nós temos aqui, eu vou utilizar argumentos acesso a informações ruins. Ah, pode ser, né? De repente o cara fica o dia inteiro sentado dentro de casa, só assistindo Datena. Isso vai corrompendo os neurônios dele, né? A energia negativa, de certa forma, vai cada vez ficando pior, né? Então, nossa Senhora, é triste, né, gente? Então, aqui nós temos aqui que o homem é um ser sociável, como eu vou usar o argumento de causa e consequência, né? Então, eu vou dizer que ele encontra-se mentalmente abalado, primeiramente a causa, porque ele é um homem sociável, o homem é um ser sociável, quer dizer, ele foi feito para viver em sociedade, não recluso, e quando isso não acontece, a consequência disso são as doenças psicossomáticas e mentais. Tá? Vou colocar doenças mentais. Agora vamos pensar aqui, esse daqui vai ser o meu D2. Tá? Vamos pensar em qual repertório, lembrando, né, tudo que nós estamos fazendo aqui é o nosso projeto de texto, né? Que eu já falei que a gente tem que fazer antes de escrever, ó. Eu tô fazendo isso junto com vocês, eu não fiz nada disso, tá, gente? Vocês vão falar, professora, já tem tudo escrito, não tem nada. O homem é um ser sociável, o que gera problemas mentais. Beleza. O que nós vamos utilizar de repertório para justificar que o homem é um ser sociável? Eu já disse uma citação de Aristóteles, né, que o homem é um ser político, eu poderia colocar como repertório, mas existem outros repertórios, né? Por exemplo, eu gosto muito, já falei para vocês, que eu gosto muito de colocar filme nas minhas, filmes ou músicas, né? E aí eu posso colocar o filme O Náufrago, vocês assistiram? O Náufrago? E o cara, ele foi para uma ilha, lá o Tom Hanks, ele foi para uma ilha e ele conversava com uma bola, né, que era o senhor Wilson. Isso mostra o quê? Que o homem não consegue viver só, né? O Wilson, isso. O tema da redação é doenças. Deixa eu colocar aqui em cima. Ó, doenças mentais dos brasileiros em tempos de pandemia. Tá? Para vocês que chegaram agora. Ok? E aí, voltando aqui, nós fizemos a tese, tá? Estamos desenvolvendo agora os argumentos. Então, eu poderia colocar tanto a citação do Aristóteles, que eu disse que ele disse que o homem é um ser político. A gente poderia utilizar o náufrago, né? Que o cara lá vivia, conversava com uma bola, e a bola era dotada de pensamento, né? Na concepção do náufrago, porque ele tinha aquela bola como um amigo, como uma pessoa, tanto é que no instante que a bola desaparece no bar, ele quase morre junto, né? Então, a gente percebe que isso tudo são questões intrínsecas à personalidade humana, de que o homem não consegue viver só, né, gente? Existem filmes também de quando as pessoas são colocadas em solitárias. Eu assisti um recentemente, até sugiro que vocês assistam, que é o filme Olhos que Condenam, é uma minissérie que se chama Olhos que Condenam, né? E o cara fica muito tempo na solitária, né? E por ele ficar na solitária, ele fica com problemas mentais, muitos anos, mas era a única forma de ele manter-se vivo, era ficando na solitária, né? E ele acaba ficando com problemas mentais. É um filme, gente, ele tem na Netflix, é uma minissérie, vão ser 4 episódios, história real, tá? Depois tem a entrevista desses sobreviventes, chama
Olhos que Condenam, com a Oprah, na Netflix também. Quem puder assistir, olha, vocês vão ganhar aí um repertório para redação gigantesco, chama Olhos que Condenam. Assistam, é maravilhoso, maravilhoso. E aí, nesse caso aqui, eu poderia utilizar, como eu disse, né? Eu vou colocar o Náufrago, vou colocar de repertório o Náufrago. Agora, esse aqui, doenças mentais dos jovens brasileiros, a gente poderia pensar em algum dado concreto, né, sobre a questão de índices de suicídio, como eu disse para vocês que eu havia lido, né, e nunca, em termos, nunca tinha se visto tantos índices de suicídio como tem havido agora, devido a esse processo de reclusão. Eu li em algum jornal que eu não lembro qual, tem que procurar, né? Então, eu colocaria um dado concreto, isso chama dado concreto. Um dado concreto sobre isso, eu tenho que procurar onde que eu li, qual que é o índice, exatamente qual que é a fonte para eu colocar aqui, né? Sobre esse índice de suicídio, por que as pessoas estão frustradas, etc. Faltou uma coisa, uma informação muitíssimo importante, né? Como que eu vou começar aqui a minha introdução? Eu não sou boba nem nada, eu vou começar com a própria atualidade, né? Vou colocar aqui a própria situação do Covid, né? A situação da pandemia aí. Covid-19. Colocar aí dados da atualidade aí, tá? Vocês podem começar de outras formas, né? Mas eu vou começar dessa forma aqui, coloco a minha tese, vou informar por que isso acontece e o que isso causa, tá? Tudo bem? Vocês fizeram de vocês aí ou copiaram, anotaram a minha? Como que foi o esquema? Todo mundo já anotou? Posso apagar? Não? Então tá, vou deixar aqui para vocês anotarem. Deixa eu ficar no cantinho aqui. Professora, o que está escrito debaixo do homem é um ser sociável? Náufrago. Filme Náufrago. Tá. Tudo isso que nós anotamos aqui, galera, diz respeito às 3 partes que a minha introdução precisa ter, né? A minha introdução precisa apresentar o tema, ela precisa apresentar a tese, ela precisa apresentar os argumentos. Olha, eu vou apresentar o tema com a questão da Covid, a minha tese está aqui e os meus argumentos estão aqui de azul. Então, o que eu preciso para minha introdução já está aqui. O que eu faço agora? Transformo isso em texto, né? Agora fica tudo mais fácil. O mais difícil é eu fazer esse esquema, pelo menos na minha concepção, é eu fazer esse esquema, fazer essas ideias à tona, né? E aí, quando eu trago essas ideias e eu coloco isso no papel, transformá-las em texto, é um processo meio que automático, né? A gente fazer isso, transformar em períodos, em orações, em frases, é um processo mais ou menos automático. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar um tempinho para vocês, vocês vão construir aí uma introdução. A introdução de vocês, eu não vou fazer a minha, para que vocês não copiem. Depois que vocês fizerem a de vocês, eu vou fazer a minha, com essas informações. Vocês podem, se vocês perguntar, posso usar as informações que a senhora colocou aqui? Pode, tá? Vou deixar vocês usarem a mesma tese, pode usar os mesmos argumentos. Eu quero ver como vocês vão construir essa introdução. Pode usar tudo que eu coloquei aqui, tá?
tá? Ó, tô dando de bandeja para vocês. É só fazer em forma de texto agora. E aí vou dar esse tempinho e daqui uns 10 minutinhos a gente volta retomando. Eu vou deixar aqui escrito, vocês vão fazendo aí. Eu vou perguntando o que vocês escreveram, eu corrijo e faço a minha aqui. A gente vai comparar uma coisa com a outra, o que está certo, o que está errado, onde que a gente precisa melhorar. Pode ser sim? Pode ser? Então tá. Então, vamos fazer só a introdução, tá, gente? Podem usar a minha tese, pode usar aqui tudo que eu coloquei. Só transforma isso em um parágrafo com as 3 partes: apresentação do tema, da tese e dos argumentos. É isso que eu preciso. Então, vamos lá, e já que eu venho, quando vocês escrevem aí. Quando vocês vão pensando aí, né, eu vou escrevendo a minha aqui devagar, é bom que até vocês não fiquem olhando muito. Então, deixa eu pegar meus apetrechos aqui, minhas anotações, para ver minhas canetas. Como que eu vou começar aqui?
Muito bem, terminei. E vocês? Quem quer ler? Quem quer falar? Tamires terminou. Pode falar, Tamires. Posso ver? Pode. Maria Tavares Cavalcante, professora do Instituto de Psiquiatria. Tamires, peraí, que Oi. seu som tá muito baixinho, não tô te entendendo. Peraí. Assoviando, assim. Tá melhor? Agora tá um pouquinho. Maria Tavares Cavalcante, professora do Instituto de Psiquiatria, afirma que nós nos damos conta de que o espaço da nossa casa era de fato o espaço menos habitado por nós. Devido a essa mudança drástica, os cidadãos estão com uma imensa dificuldade de manter a saúde mental em um bom estado. Evidentemente, é possível afirmar que o homem é o ser sociável que tem dificuldade em se manter só, como também que o acesso a informações ruins contribui para o mau estado mental. Muito bem, parabéns, Tamires. Parabéns, deu certinho. Viu todos os elementos aí. Mais alguém quer falar? Ah, eu adoro ver vocês aprenderem. Vamos lá, gente. Parabéns. Vamos, próximo. Professora, posso falar o Vai meu? lá, Adria. Eu acho que precisa de uns ajustes, mas aí você fala aí o que precisa Fala. melhorar. O filme Vendedor de Sonhos conta a história de um psicólogo que, decidido a cometer suicídio, é interrompido por um mendigo e convidado a recomeçar sua vida. Esse filme traz à tona os sentimentos de muitos brasileiros, os quais estão cada vez mais frágeis às doenças mentais. Nesse atual cenário de pandemia, podem se destacar alguns fatores que levam a essas doenças, como a solidão e a falta de apoio familiar. Eu achei que faltou só você terminar, né? Portanto, é necessário discorrer a respeito da temática, a respeito das doenças mentais que afligem os brasileiros em época de pandemia, alguma coisa assim. A palavra que é correta é mendigo, tá? E não mendigo, tá?
Parabéns. Eu vou Vamos lá. aqui, então. Próximo. Vamos, gente. Mais alguém quer ler? Bom, eu coloquei aqui, vocês estão vendo que eu coloquei de várias cores, né? Para tentar fazer com que vocês entendam que cada parte, cada cor é uma parte da introdução, né? Sendo a apresentação do tema, tese e argumentos, ok? Então, na minha apresentação do tema, eu coloquei assim. No ano de 2020, o Brasil foi impactado com uma pandemia que há séculos não causava tantos transtornos. Por que coloquei isso? Porque nós tivemos outras pandemias, né? Você sabe melhor do que eu aí. Nós tivemos aí a questão da tuberculose, não sei em que ano que foi, nós tivemos o tifo, nós tivemos a peste negra, isso, né? Houve outras pandemias aí, né? A varíola, né? E por isso que eu coloquei que há séculos não causava tantos transtornos, tá? Porque a gente sabe que já houve outros. Agora vem a minha tese. Nessa perspectiva, quer dizer, observe o conectivo que eu coloco, né? Quer dizer, na perspectiva das pandemias, né? Do que eu disse anteriormente, o principal agente capaz de vencê-la tem sido a reclusão, que, por sua vez, tem abalado a mente dos cidadãos brasileiros. Então, isso aqui é minha tese, eu estou dizendo que os cidadãos realmente têm ficado tantando, né? Por quê? As entraves, né, quer dizer, os problemas, entraves é uma palavra elegante, né, para problemas, se devem ao fato de o homem, por natureza, constituir-se como um ser sociável. Porque quando represado, quer dizer, quando essa sociedade lhe é tirada, né, corrobora em sérios danos mentais a essas pessoas. Assim, faz-se necessário discutir a temática. Eu acho sempre interessante você colocar isso aqui no final, olha, para não dizer que a sua introdução acabou do nada, tá? Quando a gente coloca esse conectivo assim, portanto, logo, alguma coisa, indica que nós estamos finalizando o nosso parágrafo. Assim como o nosso texto tem que ter começo, meio e fim, o meu parágrafo também tem que ter começo, meio e fim, tá? Então, é interessante eu colocar um conectivo que indique para o meu corretor que estou finalizando esse parágrafo, tá? Então, assim, faz necessário discutir a temática, assim faz necessário discorrer a respeito do tema, ou assim é importante falar a respeito das doenças mentais que afligem os brasileiros na época de pandemia, alguma coisa que finalize, mas para você finalizar, você tem que colocar com um conectivo antes, né? Você tem que colocar um conectivo que indique conclusão, tá? Conectivos que indicam conclusão, assim, logo, portanto, sendo assim, dessa forma, dessa maneira, né? São conectivos que indicam finalização de ideias, tá? Lembrando, seu parágrafo também tem que ter começo, meio e fim, né? Então, observe, ficou um parágrafo divididinho, né, com a apresentação do tema, a apresentação da tese. Observe que em todas as partes, cada parte, para eu conectar uma parte à outra, o que eu faço? Conectivo, né, gente? Não posso esquecer dos conectivos, olha. Nessa perspectiva, aqui embaixo eu vou colocar de outra cor, olha, tais entraves, né? Quando eu coloco tais entraves, esse tais se retoma a ideia anterior, né? Então, isso é primordial para que a leitura do meu texto se torne seja uma leitura fluida, né?
meu texto tenha um bom andamento. E você vai ser penalizado se o seu texto não tiver conectivo, isso é certo, tá? Você vai ser penalizado na competência 4, nós já falamos sobre a competência 4. Então, muito cuidado com isso. Então, aqui nós temos uma introdução perfeita, né? Assim como as introduções que vocês leram até agora também foram perfeitas, né? Porque apresentam as 3 partes. São essas as 3 partes que os seus corretores desejam ver. Eu quero perguntar se mais alguém quer ler o texto que vocês fizeram aí. Alguém mais gostaria de ler para que eu possa corrigir? Que vergonha, Larissa! Menina, você tem que ter vergonha de não ler, né? Vamos lá, botar a mão na massa, ler. Tá, depois me manda que eu corrijo, tá, gente? Então, lembrando, pessoal, que a nossa introdução, como eu já disse aqui, vou ratificar o que eu disse. A minha introdução é a parte mais importante do meu texto. É através dela que eu me certifico se o meu texto vai ter um projeto. O que é o projeto de texto? Eu consigo identificar se o meu texto vai ter um andamento, uma sequência. Como que eu vejo isso? Através dessa última parte aqui, olha. Quando eu digo aqui que eu vou falar aqui que o homem é um ser sociável e que vou falar sobre danos mentais, isso mostra para o meu corretor que no meu desenvolvimento eu estou vou falar sobre isso daqui. Isso mostra para o meu corretor que eu planejei o que eu vou escrever. E aí, quando chegar lá na minha proposta de intervenção, eu tenho que solucionar isso daqui. Tanto a questão de o homem viver sozinho, né? Quanto a questão dos problemas sociais, problemas mentais aqui. Se eu coloco 2 problemas, eu tenho que solucionar esses 2 problemas. A minha solução desses problemas também fazem parte do meu projeto de texto, avaliado na competência 3. Tá? O projeto de texto, ele começa aqui na introdução, né, principalmente nessa terceira parte, onde eu anuncio o que eu vou falar no meu desenvolvimento, e termina lá na minha conclusão, quando eu resolvo esses BOs aqui. Tá? O texto do Enem é um texto que é totalmente circular, já disse isso para vocês. Isso significa que ele é um texto cheio de idas e vindas. Então, tudo que é dito aqui na minha introdução, por isso que eu sempre fico, às vezes, batendo a tecla, vocês precisam aprender a fazer a introdução, vocês precisam fazer a introdução, porque é uma das partes mais importantes do seu texto, né? Quando você aprende a fazer a introdução, o corpo do seu texto depois, que nós vamos ainda focar no corpo do texto, porque eu acho que a parte da introdução ainda não está consolidada, né, ela vem meio que automático depois. Porque depois, o que eu tenho que entender? O meu desenvolvimento, por exemplo, ele também vai ter 3 partes, assim como a minha introdução vai ter. Né? Eu vou ter o meu tópico frasal, depois, o que é o tópico frasal? É a retomada dos meus argumentos aqui, ó. Quais são os meus argumentos? Eu vou falar que o homem é um ser sociável e vou falar sobre danos mentais aqui. Esses são os meus argumentos. Então, o meu tópico frasal é a retomada disso daqui. No D1 é esse e no D2 é esse. E aí, depois do meu tópico frasal, o que eu faço? O repertório. Lembra que a gente já fez o projetinho do repertório lá, antes de fazer essa introdução? Para justificar a questão do ser sociável aqui, ó, eu falei que eu ia colocar o náufrago. Para falar sobre os danos mentais, eu falei que eu ia colocar dados concretos, é buscar. E aí, depois vem a terceira e última parte do desenvolvimento. O que é essa terceira e última parte? O diálogo que se estabelece, né? É a contextualização. O que, por exemplo, que o náufrago tem a ver com essa questão de ser sociável aqui, que tem a ver com o tema.
O que que uma coisa tem a ver com a outra? Eu tenho que explicar para o meu corretor. Não adianta trazer só o filme, jogar lá e pronto. Explicar o que que esse filme tem a ver com o tema, o que que esse filme tem a ver com o ser sociável, né? Então, essa explicação que se faz, ela se estabelece ali na terceira parte do meu desenvolvimento, né? Aos pouquinhos, olha, a gente começa a entender, né? Tudo que deve estar presente em um texto dissertativo. As coisas vão se tornando mais claras, vão se tornando mais fáceis. Mas eu vou puxar a orelha de vocês de novo. E pouquíssimas pessoas mandando redação para mim. Se eu não estiver errada, 2, né? E como que a gente vai botar isso em prática, gente? É muito sério isso. Não ficar só vendo a professora fazer. Se eu tiver problemas, deixa eu ver a Tamires aqui falando. A aula que a gente teve com o professor Leandro, ele citou que se eu tiver 2 problemas para resolver e não tiver mais espaço, se um dos problemas estiver solucionado, o outro não precisa estar totalmente solucionado. Isso é correto fazer, por exemplo, no Enem? Não, não é correto. Porque isso vai ferir o seu projeto de texto. Lembra que eu disse para você o que é o projeto de texto? Eu vou mostrar daqui a pouquinho a nossa competência referente à competência 3, referente ao projeto de texto, tá? Como que os corretores vão analisar esse projeto de texto? É a ligação que se faz entre todas as partes do seu texto. Se você coloca 2 problemas para resolver, você tem que resolver esses 2 problemas. Agora, o que é usual, muitos alunos fazem, é colocar uma conclusão só e resolva automaticamente os 2 problemas. Mas para o aluno fazer isso, ele tem que citar lá embaixo da conclusão, por exemplo, assim, logo, para resolver os assuntos referentes a, no caso aqui, a questão de o homem ser um ser sociável e danos mentais, né? Mas aí eu vou pensar em 2 problemas, são os problemas que eu citei aqui. É necessário que... Aí eu vou pensar no agente, na ação, no modo meio, na finalidade de um detalhamento que atenda esses 2 problemas. Eu não posso deixar nada de fora no meu texto. Porque senão fica uma redação capenga. Não posso fazer isso, tá? Aí, eu planejei para nós hoje estudarmos sobre a proposta de intervenção, tá? A proposta de intervenção, desculpa, sobre o projeto de texto que vai falar, inclusive, sobre isso daí, tá? Sobre o que eu tenho que dizer, o que eu não tenho, o que é o projeto de texto, que vocês possam entender isso. Tá bom? Bom, vamos lá. Projeto de texto, né, avaliado pela competência 3, né, vale 200 pontos. E ele é classificado em 6 níveis, né, cada nível aí valendo... Deixa eu apresentar aqui, que eu não quero apresentar. 40 pontos, né, a partir do 0. E o que é o projeto de texto, né? Aquilo que nós fizemos hoje, né? Antes de a gente começar esse desenvolvimento, né? É um planejamento prévio à escrita de redação, né? Que se mostra subjacente no texto final. É um esquema que se deixa perceber pela organização dos argumentos presentes no texto, tá vendo? A organização, a gente percebe que um texto tem projeto, a organização de tudo que está nele, pelas retomadas, pelas idas e vindas, tudo que o aluno coloca, a gente consegue ver se o aluno fez projeto de texto ou se ele não fez, tá? Nessa competência também é avaliada a questão da fundamentação dos argumentos que o aluno trouxe. Ele trouxe repertórios, né? No caso, os repertórios dizem respeito aos conhecimentos de mundo, como nós já bem dissemos lá, que são referentes à competência 2, né? Quando eu digo, ó,
filme, letra de música, citação, isso é avaliado na competência 2. Agora, a maneira como você vai articular isso, que é a terceira parte do seu desenvolvimento, também é avaliado aqui junto com o seu projeto de texto. Então, a fundamentação dos argumentos, explicitando e explicando as relações existentes entre as informações, fatos e opiniões e o ponto de vista defendido no texto. Observaremos se as ideias apresentadas são desenvolvidas. Isto é, se você traz lá o náufrago, no caso, como eu disse, eu preciso desenvolver, né? O que o náufrago tem a ver com o tema. Se eu não desenvolvo, eu vou ser penalizada aqui nessa competência, tá? Eu vou trazer aqui algumas redações para vocês verem. Não sei por que não quer apresentar aqui. Ah, já estou apresentando aqui atrás. Aqui. Observe aqui, eu tenho, deixa eu voltar aqui, nível 0, olha, eu tenho uma redação aí, um trecho de uma redação, né, na verdade a redação inteira do cara, foi 9 linhas, né, ele diz assim, olha, o fato de desprovirem de uns de seus sentidos, audição, acaba ocorrendo como consequência a má compreensão de éticas morais apenas visuais, assim afetando seus direitos sociais, empresariais e políticos, se caracterizando-os como ele e não como eles. O tema que está sendo analisado aqui era desafios para a formação educacional de surdos no Brasil, tá? Então, a gente percebe um tema, um discurso aqui que não tem direção, né? A gente não sabe o que o aluno, onde que ele quer chegar. Isso não é claro, né? Então, por esse motivo, por não ter um desenvolvimento claro, ele vai receber o nível 0 aqui, né? Vai ficar com 0 pontos nessa competência. Esse aqui diz, no meio de tantas carências na qual se encontra a educação no modo geral, crianças e jovens com qualquer tipo de deficiência, observe que no caso o tema falava desafios para a formação educacional de surdos, não era qualquer tipo de deficiência, né? Então, a gente também tem que entender o tema e saber qual que é o filtro que o tema apresenta. Se é surdo, não é qualquer tipo de deficiência, né? Nesse caso, a gente já entende que ele está tangenciando o tema, isto é, ele não abarca as palavras-chave do tema e não desenvolve essas palavras, né? Tendo, assim, pouco investimento do governo para a educação especializada, desestimulando grandes profissionais, futuros profissionais na área de intérprete Libras, né? Então, nada a ver com nada, então, ele até tenta pegar no tranco, mas faz tudo de um modo muito genérico, né, que a gente acaba não entendendo. Aqui no nível 2, observa a introdução do cara, ele diz assim, a dificuldade existe hoje em dia, mas alguns tempos atrás era muito mais difícil lidar com falta de assistências, com todo tipo de preconceito e muito, muito mais. A gente até percebe que ele coloca uma tese, né, ele diz que há dificuldade, mas há dificuldade com quê? Né? Ele não especifica, a dificuldade é com o surdo, é com os deficientes em geral, então ele não especifica isso na introdução dele, lembrando que a introdução vai nortear todo o texto dele, então, por esse motivo, a gente vê que não tem um projeto de texto estipulado, né, as informações que o cara traz no restante do texto são informações, fatos, opiniões que não possuem um desenvolvimento coerente, né, e por esse motivo ele ficou aqui no nível 2, tá? Nesse nível 3, a maioria onde a galera tá, né, eu falo que a galera da média fica aqui no nível 3, em quase todas as competências, né, observa que ele traz ali uma pergunta na introdução, ele diz assim, o questionamento é, qual a qualidade e abrangência dessa educação? Se ele faz uma pergunta, a gente até está entendendo que, de repente, isso possa ser a tese dele, ele está querendo questionar isso, mas ele não responde isso no corpo do texto, né? Se ele não responde, a gente já percebe que o projeto de texto que se esperava dele, né, esperava que ele fosse responder essa pergunta, já começou dando errado, né? Ali no meio ele diz assim, no segundo parágrafo, pouco se investe na adequação e adaptação do ensino. Adaptação do ensino para quem? Né?
preciso dizer. Aí você não estará presente, eu sempre digo para os meus alunos, você não estará presente para poder dizer, eu queria ter dito que era para o surdo, mas você não disse. Tá? Ali no terceiro parágrafo, a iniciativa de fortalecimento de legislação associada com a ação de fiscalização de cumprimento das leis que possibilitam um plano de ação para a inclusão desses alunos nas instituições de ensino. E aí? Né? Que alunos, que tipos de alunos? Diga para o seu corretor, isso tem que ficar explícito e não implícito. Você sempre precisa dizer o que você quer dizer para o seu corretor, né? E ali, quando ele diz na proposta de intervenção, a conscientização de que o deficiente auditivo merece o mesmo respeito e acesso. Que tipo de conscientização? Há muitas formas de se conscientizar uma pessoa, né? Tudo precisa ficar muito claro. Então, a gente percebe um projeto de texto com muitas falhas, informações fáceis, opiniões desenvolvidas em algumas partes do texto. Então, eu daria até menos para esse aluno, porque é um contexto muito ruim mesmo. Aqui, nós temos já no texto aqui, nível 4, né, são 160 pontos. A introdução, olha, tá uma introdução dessa, a gente for ler, tá uma introdução bacaninha, mas o erro do aluno está aqui no terceiro parágrafo, quando ele começa a falar ali, livro extraordinário, exemplo de preconceito que jovens especiais sofrem no ambiente escolar, tratando uma criança com deformidade facial que vive em meio de discriminação e bullying. Olha a explicação que ele dá do livro. O cenário do livro está fortemente no dia a dia dos surdos e carece de mudanças efetivas. Ele explica o livro com uma linha, né? Então, a gente percebe que essa informação que ele trouxe do livro é uma informação insuficiente. O que isso tem a ver com o tema? O que isso tem a ver com a questão do surdo? Explica para o seu corretor. Por esse motivo, pela ausência de explicação, ele ficou no nível 4, ele ficou com 160 pontos, né? Agora, observe o nível 5, gente. Olha só a perfeição desse texto. Vou mostrar aqui para vocês o que é um projeto de texto bem feito. Olha, aqui na introdução, olha, nós vamos ver que o aluno ali, a gente já entende que ele vai falar sobre, na última linha da introdução, sobre comunicação e preconceito. Então, comunicação e preconceito, comunicação ele fala no primeiro desenvolvimento, e preconceito ele fala no segundo desenvolvimento. A conclusão dele, observe ali, ó, propostas de intervenção que, se aplicadas, resolvem os dois problemas apresentados. Percebe? Não pode ficar nada sem ser resolvido. Ali na introdução dele, ele colocou algumas palavras que foram retomadas no corpo do texto. Olha, ele colocou ali a palavra direito, foi retomada ali um direito de todos, colocou a palavra potencialidade, que foi retomada ali, por isso a sociedade não consegue ver suas potencialidades. O erro que ele teve foi colocar a questão de legislação brasileira e ciência e não retomar essas palavras, mas por ter sido apenas esses desvios, ele não foi penalizado nessa competência. A gente percebe que, nesse caso aqui, ele teve um projeto de texto bem claro, ó, já deixa claro o seu projeto logo na introdução. Na introdução dele, já ficou claro sobre o que ele vai falar. É isso que eu estou ensinando vocês a fazerem. Trabalha no primeiro parágrafo de desenvolvimento, o primeiro dos dois obstáculos apontados na introdução do texto. Depois, trabalha no segundo parágrafo de desenvolvimento, o segundo dos dois obstáculos apontados na introdução do texto. E a proposta de intervenção, se aplicadas, resolvem os dois problemas apresentados. Isso significa que o texto do aluno foi um texto planejado. Isso que é um projeto de texto, tá? Significa que tudo que existe no seu texto tem que ser com idas e vindas, com retomadas, planejado, organizado, feito, para que o seu corretor entenda que tudo que você fez, você retomou em algum lugar. Agora, essa de professor dizer que se eu não puder resolver uma coisa, posso deixar sem resolver,
Esse slide aqui não é meu, tá? Esse slide aqui é de corretor do Enem. Ok? Muito cuidado, gente. E aqui, né, as competências, como que a gente vai corrigir, foi tudo que eu disse para vocês, né, apenas uma retomada, muito... E aqui o que a gente vem trabalhando, né, o que tem que ter na introdução, o que tem que ter no desenvolvimento, o que tem que ter na conclusão, né, as retomadas, olha lá, desenvolvimento frasal, repertório, eu coloquei interpretação e interpretação para você fazer pelo menos 2 períodos de interpretação, para não ficar um período só, para ficar aquela interpretação muito rasa. Na sua conclusão, retoma a tese, ou retoma o tema, ou retoma os argumentos, resolve o problema 1, o argumento 1, quem, o que, com, para que, o detalhamento, depois quem, o que, com, para que, o detalhamento, finaliza, essa finalização, interessante que você retome algum repertório que esteve no corpo do seu texto, ou na introdução do seu texto, né? Você finaliza retomando alguma coisa. Se você vai falar no corpo do seu texto, ou começou com alguma lei, colocou algum filme, alguma música, é interessante que você finalize com essas retomadas, para você mostrar para o seu corretor que você fez tudo isso, você entendeu todo esse planejamento, né? Então, é isso que é um projeto de texto bem feito, e eu espero que vocês tenham entendido. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa sobre o projeto de texto? Gente, obrigada pela aula, viu? Semana que vem a gente volta com mais um tema, mais um desenvolvimento, né? Para que a gente possa cada vez mais nos aperfeiçoarmos aí e chegarmos rumo à nota 1000, tá bom? Um beijo para vocês, bom final de semana e fiquem em casa. Boa noite, tchau, tchau.